A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerra Adriane, do Ministério Flor do Campo, aqui na Assembleia de Deus, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E mais uma vez estou aqui feliz, juntamente com a minha esposa, né, para mais uma vez ministrar o segundo trimestre de 2025, que traz o tema "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, o Evangelho de João, nós vamos estar ministrando nesse trimestre. A paz do seu irmão, Vanderlei. A paz do seu irmão, GR. A lição de número 1, que vai ser ministrada no próximo dia 6 de abril de 2025, traz o título "O Verbo que se tornou carne". Ele tem um texto áureo dizendo assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio da graça e de verdade." João capítulo 1, verso 14. A verdade prática vai dizer que o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. E antes, né, de iniciarmos a leitura bíblica em classe e os demais comentários, quero pedir ao irmão Vanderlei que faça essa oração por nós. Amém. Amantíssimo Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para comentar, estudar e aprender de Ti, Senhor. Papai querido, usa, Senhor, de misericórdia para com as nossas vidas, Senhor. Senhor, toma cada um, Senhor, que vai dar, Senhor, que vai tirar tempo para ouvir essa palavra, Senhor. Ô Espírito Santo, instrui nós nesse dia, Senhor, para que nós possamos, Senhor, a estar, Senhor, falando, ensinando, comentando mais esse trabalho, Senhor. Jesus querido, seja conosco, Senhor. Continua nos abençoando, nos dando a vitória. Que nós possamos terminar esse trimestre, Senhor, com a Tua graça, com a Tua proteção, com o Teu amor, Senhor. Fica conosco, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu dou bem-vindos aos que nos acompanham e quero dar também os bem-vindos que estão chegando, né? Eu creio que está chegando gente nova aí para nos acompanhar. Mas vamos à leitura bíblica em classe. João capítulo 1, do verso 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Segundo objetivo, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. Terceiro objetivo, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Vamos à nossa introdução, e a nossa introdução vai dizer que nesse trimestre vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação aos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se, especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos discípulos. Que possamos também ser fortalecidos, inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, no Senhor e Salvador. É interessante esse Evangelho de João, né? É um evangelho muito atípico, diferente radicalmente dos demais, por isso que os demais são chamados sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e ele não, João se aplicou, preocupou em narrar um Jesus divino, um ser verdadeiramente 100% Deus. Ele começa o seu evangelho não se preocupando com genealogia. A preocupação de João era falar de Jesus. E você vai analisar também durante o trimestre todo, que vamos estar falando sobre o Evangelho de João, que esse livro, esse evangelho não é apenas uma biografia de Jesus, é mais também um livro apologético, é em defesa da fé. Porque João ele viveu um período no final do 1º século, quando ele escreve esse livro,
e a preocupação dele era lutar contra principais heresias que já estavam atacando, né? Principalmente a divindade de Jesus, e aí ele foi o último escritor da Bíblia e o último evangelho foi escrito por ele. Então isso é importante ressaltar, e a nossa palavra-chave hoje é encarnação. E vamos então para o primeiro subtópico. Primeiro tópico, O primeiro tópico vai nos dizer assim, o Evangelho de João, o Evangelho que escreveu, né, segundo escreveu João, melhor nos falamos assim, a autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, que está em João, capítulo 21, 20 e 24. E também no escrito dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, de acordo com estudiosos. O Evangelho de João apresenta uma doutrina ser genuína sobre a divindade de Jesus Cristo, assim a expressão verbo divino, a palavra que se fez carne, são de grande importância nesse quarto evangelho. Então João, ele é, como o Maria já bem disse, um evangelho diferenciado dos outros, né, irmão? Porque nós temos 4 evangelhos, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? 2 deles igual, por exemplo, Mateus, né? Ele também ele testemunhou, né? Também andou com Jesus, né? Ele conheceu. Marcos, né? Ele não teve com Jesus diretamente, né? Lucas também não teve com Jesus diretamente. Mas João, ele era considerado o discípulo mais chegado a Jesus, né? Eu creio, irmão Gerry, que dava até um pouco de briga, né? Porque a Bíblia diz que ele tinha assim, eu creio que ele tinha mais intimidade com o Senhor, né? E quando nós vivemos num grupo que nós temos intimidade com o líder, costuma dar muita confusão, né? E João, ele tinha muita intimidade com Deus, né? A Bíblia diz assim que ele inclinava, né, assim, sua cabeça no peito de Jesus, né? Então ele tinha assim uma certa... eu imagino João, irmão, brincando com Jesus, né? É uma pessoa assim que tinha de intimidade. O apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história, assim sendo Logos, a palavra encarnada, né? Os outros evangelhos, por exemplo, o evangelho de Mateus, todos os evangelhos têm um destinatário, né, irmão Gerry? O evangelho de Mateus, o destinatário dele é direto, claro que é para toda a humanidade, mas o destinatário direto dele é o judeu, né? Mostrar que ele era rei. Agora, o evangelho de Marcos, né? O evangelho de Marcos já foi para os romanos, para mostrar que ele era servo, para mostrar para os romanos, vocês podem, mas vocês têm que saber como servir, não é isso? Agora, o Lucas é um evangelho voltado mais para os gregos, né? Também, claro, que é um evangelho também a todos, mas tinha um destinatário. Agora, João é um pouco diferente. João, quase todos os evangelhos, João não preocupa muito de mostrar assim como ele nasceu, ele não preocupa muito com isso. Por isso que o início ele já diz, no princípio era o verbo. O verbo o quê? A palavra, né? E se fez carne, que é o que nós estamos estudando aqui, que está no texto bíblico, não é isso? Nós acabamos de ler, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque a palavra diz lá em Gênesis capítulo 3, que muita gente que acha que Jesus estava no princípio quando começa ali, né, a história humana, quando começa ali. Mas não, o Senhor Jesus, ele é Deus, como nós já estudamos outras lições, ele é Deus como Pai, ele é Deus como Espírito Santo. Nós estudamos as outras lições que o Pai é uma pessoa distinta, o Filho é uma pessoa distinta, o Espírito é uma pessoa distinta, mas ele também é Deus, e todos os atributos que tem o Pai e o Espírito Santo há em Jesus. Então ele não tem começo, ele não tem fim, né? Então a palavra de Deus diz que ele é Deus. Então, ele está no princípio de todas as coisas, né? Então, quando o Senhor, começa, nós não sabemos quando é esse princípio, né?
Gênesis fala do princípio da criação, né? Mas Jesus estava além desse princípio, né? E nós sabemos, irmão Gé, que toda a Bíblia, como é que é o tema central, né? O tema da Bíblia é Jesus, né? Qual é o assunto da Bíblia? Jesus. Qual o tema central? A salvação, né? Tudo aponta, né, para Jesus. Você vê que lá em Gênesis, né? Lá ele gera a semente da mulher. Quando o Adão peca, por isso que Lucas diz que ele é o segundo Adão, né? Paulo fala em Romanos. Né? Quando a queda, né, do homem, quando o Adão peca, né? Ele promete, né? Que da semente da mulher, não é isso? Ou seja, a mulher geraria né? Que esmagaria a cabeça da serpente. Irmão, não é a serpente bicho, mas a serpente de Satanás, que vem de Satanás, a serpente, o próprio inimigo. Então ele pisaria. E ele nasceria de quê? De uma mulher, né? Porque nos tempos antigos, irmão Jair, lá no tabernáculo, o Senhor, ele vinha de forma, como é que eu vou dizer? Por exemplo, no tabernáculo. A Arca da Aliança representava a presença do Senhor. Isso, de forma alegórica. Ele aparecia como quê? Como a coluna de fogo. Isso. Né? Quando a Bíblia fala, quando o tabernáculo parava, vinha uma fumaça que significava a presença de Deus em cima dos santos do santo, né, onde ficava a arca. A nuvem descia. E a nuvem descia. Quando a nuvem descia, ele dizia para parar. Era como quando se a Deus, nuvem subia. Como se Deus estivesse ali e falasse assim, ó, pare, agora é para parar. Né? Agora, quando a nuvem subia, né? Ele estava ali com uma coluna de fogo. Ele veio para falar com Abraão, né? Numa forma, assim, como se fosse um anjo, né? Então, ele parecia... agora... As teofanias. Isso, as teofanias. Porque lá em Gênesis, no jardim, a Bíblia diz que ele vinha falar com o casal. Mas aí o casal peca. E aí o nosso pecado traz separação entre nós e Deus. E agora Jesus veio... Mas Jesus, ele já mostrou ali, irmão Jair, pelo tabernáculo, que ele queria uma forma corporal de estar com o homem, né? E ali, quando ele nasce, né? Ele nasce de Maria, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo como é que fala? Como é que eu vou dizer, meu Deus? Ele introduz, né? Jesus no ventre de Maria, né? Isso. Ele nasce como uma criança normal, não é isso? Mas Maria, nós já explicamos outro sangue, Maria não gerou a parte de Deus, de Jesus, mas ela gerou a parte do corpo, né? E a Bíblia diz assim, que ele nasce como homem, e agora, como homem, ele se capsula no tempo e vem ficar conosco, em forma corpórea, e como um homem, né? Isso. E ali, a Bíblia diz que ele se faz menor que os anjos, né? Ele se torna menor, por quê? Por alguns momentos, por alguns anos, ele se distancia da sua glória. Para o quê? Para ficar na mesma posição minha e sua, irmão Jair. Ele se despe da sua glória. Ele se despe da sua glória, para dizer assim, que para ele conhecer, para ele andar nessa terra conosco e sentir a minha dor e a sua dor, irmão Jair. E a Bíblia fala assim que... E vou fazer um apanhado mais ou menos de João, só porque nós estamos na introdução, né? Vamos falar um pouco de João, esse homem a qual é considerado... o apóstolo do amor, né? Mas não era assim, né, irmão Gé? Ele não era assim. E nós, decorrer da lição, vamos mostrar como Deus muda a personalidade da pessoa. A Bíblia diz assim, ó. João foi um dos 12 apóstolos, né? Filho de Zebedeu, irmão de Tiago. No começo de sua vida, era um pescador, que está escrito em Marcos, capítulo 17 e 20. Provavelmente ele era o discípulo de João Batista, mencionado em João, né, no próprio livro, 1, versículo 40, cujo nome não é citado. Mais tarde, ele recebeu o chamado para ser discípulo de Jesus Cristo, que está em Mateus, capítulo 21, 22, e Lucas 5, 1. Jesus também chamou ele, ao seu irmão, de Bonerge, filho do trovão. E essa palavra Bonerges significa filho do trovão. A Bíblia diz que esses homens, né, que João e o seu irmão Tiago, eles eram as pessoas muito sanguíneas, né? Nervosa, iracunda.
sem paciência, irados, não tinha paciência com nada. Essas pessoas que não têm paciência com nada, que qualquer coisinha, ele explode, né? Isso. Olha só como é que, irmãos, como é que Deus, ele muda a natureza do ser humano, né? Ele provavelmente foi um dos crentes que estava com o Senhor quando a filha de Jairo foi levantada dos mortos, que está registrado em Marcos capítulo 5, 35, 42. No monte, em seus escritos, refere-se ao mesmo como discípulo que Jesus amava. Ele também estava no monte da transfiguração, né? Uhum. Vocês podem observar, irmãos, que quase todos os acontecimentos assim, como que eu vou dizer? Mais destacados. Destacado da vida de Jesus, estava João, Pedro, né? E Tiago. Sempre esses três, né? E haveria relato dele na ressurreição. Há vários relatos, irmão, na ressurreição. Até tem uma parte, irmão, que quando o Senhor Jesus ele estava para morrer, que estava quase chegando a hora dele dar sua vida por nós, que ele não foi morto, mas ele se integrou, né? A Bíblia diz assim que foi o único discípulo que estava perto de Jesus. Os outros, alguns tinham negado, igual Pedro negou 3 vezes, outros nós não sabemos para onde estava. Mas João era o único que estava ao lado de sua mãe. Inclusive ele pede a ele que cuidasse de sua mãe. E esse relato, irmão está registrado, né? Em Lucas capítulo 22, 8, João 18, 15, 19, 26 ao 27, 22 a 8 e 1 João, João 21, 1 e o versículo 12. E mais tarde João foi exilado aonde, irmão Na ilha de Pátimo. Uhum. E quando João foi exilado da ilha de Pátimo, irmão ele já era bem velhinho, né? Uhum. E todos, eu tenho certeza que todos, quase todos os apóstolos acho que já tinham morrido, né? Uhum. E ali ele era um dos últimos, né? Que eu não sei se se era no último, né? Apóstolo vivo. E ele foi levado, que eu esqueci o nome do homem, Domiciano, né? Domiciano, né? Que era um dos... Era o César Romano. César Romano, foi levado para morrer numa ilha chamada a Ilha de Patmos. Mas quando, irmãos, nós achamos que está tudo acabado, o Senhor diz assim, ainda não é o fim. E quando João é levado para essa ilha, que parecia ser o fim dele, ele recebe ali a revelação, né? Acho que é o livro que é considerado o livro, né, senhor? O livro da revelação. Ele recebe o livro das últimas coisas, Apocalipse, né? Apocalipse. Ele recebe o livro das últimas coisas e ali ele escreve esses livros, as 7 cartas da Ásia, não é isso? Uhum. Falando sobre o fim, que é o livro das revelações que fecha o cano bíblico, que foi feito por João. Uhum. E também João, ele foi o presbítero, né? Parece que presbítero em Éfeso. Em Éfeso. Então, João, ele morreu bem velhinho, eu não sei a idade, vocês sabem, irmão eu não sei a idade que ele morreu, mas eu sei que ele morreu bem velhinho. E ele deveria estar com quase 100 anos. Isso mesmo, irmão que ele foi o único discípulo de Jesus que morreu de velhice, não é isso? Uhum. Então, João, ele aqui, essa é mais ou menos a história, né? É uma introdução à vida de João. Claro que nós teremos aí, né, irmão mais 12 lições para falar desse discípulo, né, que fala da deidade. A preocupação de João é falar sobre a deidade de Jesus. O segundo subtópico, o propósito do evangelho de João tem como dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, a crer encontrar a vida em seu nome, que está em João capítulo 20, 31. E não se por acaso que a especialista refere-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho, João 1:14. Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história, João 1:1. Assim sendo logos, ou quer dizer a palavra, porque logo quer dizer a palavra. Irmãos, vocês vão ver na sua Bíblia escrito assim, ser a primeira parte do primeiro capítulo com
prólogo de João. Esse prólogo, irmãos, é mais ou menos, irmão Jéssica, se eu entendi bem, esse prólogo era usado pela lei antiga. Quando fazia isso uma lei antiga, quando ia falar alguma coisa, era uma coisa importante, dar uma ênfase. Por exemplo, quando ia ter um rei ou uma figura importante, as pessoas se apresentavam, né? Ou tinha sempre um arauto que apresentava aquela pessoa e dizia: esse é o rei fulano, esse e falava ali, né? Um juiz falava a importância, né? Daquela pessoa. Então, era uma coisa assim, como que eu vou dizer? Era usado nos registros da época, né? Pela coisa da época. E ao mais decorrer dos anos, nós vamos trazer mais informações sobre isso. Eu uso como exemplo João o Batista, né? Ele é chamado o Batista porque ele batizava. E João, ele fazia mais ou menos esse papel. Ele era o arauto do rei. Antigamente, quando o rei ia na cidade, qualquer lugar que o rei ia passar, antes do rei entrar, né? Vinha o arauto, né? E anunciava, falava ali o rei, a etnia, o que era, de qual casa que era. E assim prolongou por muitos tempos na Idade Antiga, né? Nos costumes antigos. E João, por isso que fala que João, ele era o precursor de Jesus. João, ele veio para anunciar no ano sabático, né, no ano do descanso, né, a Jesus Cristo. Ele veio anunciar, por isso que fala que ele era o arauto do rei. Ele veio anunciar a Jesus Cristo. Ele veio falar para o povo que ele batizava em nome, ele batizava com a água, mas que vinha outro, né, que ele não era digno de atar nem as correias de sua sandália, que batizaria com o Espírito Santo. Terceiro subtópico, a doutrina de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a admissão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana, que está em João 3, 39 e 40. Nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade, por meio da morte expiatória do nosso Senhor, em favor dos pecadores da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Eu vou ler rapidamente, irmão Gé, João capítulo 8, 39, porque para me dar uma explicação aqui. Vamos achar. Se falasse 8, 39. Já teria aberto. Tá aqui na minha mão 39. Já. Aí, achei aqui. Respondendo, disseram-lhe: nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhe: se fosses filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, o homem que vos tem dito a verdade de Deus. Tenho ouvido Abraão, não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai, dizendo-lhes, pois não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis. Por quê? Porque eu saí... O quê? Saí vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendei a linguagem. Não entendei a minha linguagem. Por que não entendei a minha linguagem? Por não podereis ouvir a minha palavra. Vós entendeis por pai ao diabo, a quem ireis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois que não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, falando que ele é o próprio, porque o mentiroso é o pai da mentira. Meu Deus. Então, irmãos, esse versículo aqui, Jesus refuta quando eles falam que eles são filhos de Abraão. E ele fala: se vocês fossem filhos de Abraão, ouvia, né? Porque eu vim de Deus, não é isso? Porque muitas vezes, irmão, nós falamos eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas às vezes, irmão Gé, obedecermos, falar que você é filho de Deus, caro ouvinte, quero dizer para vocês, todos nós, terrestres aqui na terra, somos criatura de Deus. Para que nós possamos a ser filho de Deus, nós temos que aceitar Jesus Cristo, aceitar a sua morte, aceitar que Jesus Cristo, ele se fez carne,
o Verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. Se nós não acreditarmos nisso, nós não somos considerados filhos de Deus. Se você não acredita, né, igual os gnósticos não acreditavam que Jesus vem em carne, se você não acredita que Jesus vem em carne, então não há como ele ter morrido naquela cruz. Se não há que ele ter morrido naquela cruz, ele não morreu por você nem por mim. Então não tem como nós termos a salvação. Porque para mim obter a minha salvação, eu tenho que crer que Jesus, ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e agora está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Irmão Jair. Segundo tópico, Jesus, o Verbo de Deus. Lerei ele todo, com seus três subtópicos, para depois dar a explicação mais sucinta. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, versículo 1. É provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. João 1:1. A natureza fundamental do Verbo, tal como Deus é eterno, também o Verbo é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Assim, conforme o seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada, que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. No princípio era o Verbo, terceiro subtópico, João 1:1. Conforme já referimos no grego, no Novo Testamento, a palavra que se traduz para Verbo é Logos, significa palavra. O conceito de Logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para Logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade e a revelação de Deus. Jesus, Verbo de Deus. Quando João escreve o seu evangelho, e ele começa no seu primeiro versículo, nós acabamos de ler aqui agora, né? Vamos reler de novo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós devemos entender que esse princípio se chama eternidade. No hebraico é o Bereshit, é o mesmo termo que Moisés usou lá em Gênesis capítulo 1. Só que, se você analisar, Moisés escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele estava falando um princípio de criação. Lá na eternidade, não tem data específica, mas Deus começou a sua criação. Se você olhar o que João escreveu a eternidade da Trindade. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, lá estava o Pai, lá estava o Filho, lá estava o Espírito Santo, vivendo antes que houvesse matéria, vivendo antes que houvesse o tempo, vivendo antes que houvesse o espaço. E depois, quando ele, junto com o Pai, no verso 2 ele fala, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Então, analisa bem. O princípio que estava no princípio com Deus é a eternidade, que não se pode contar. Não tem princípio de dias nem fim de dias. A gente fala eternidade passada para nós entendermos, mas para eles não tem esse passado. E não tem o futuro. Tudo é um tempo presente. Tanto é que no grego não se usa a mesma expressão para nós e para Deus. Para Deus é o Kairos e para nós é o Cronos. O nosso Cronos marca passado, presente e futuro. O nosso hoje vai ser o eterno amanhã. Por quê? Eu falo amanhã eu vou fazer isso, mas quando chegar amanhã já não é amanhã, é hoje. Está me entendendo? Então, porque nós temos o crono. Mas o nosso Deus não, querido. O nosso Deus é radicalmente diferente. E aqui João vem apresentar esse Jesus Deus, esse Jesus Verbo divino, esse Jesus que estava lá no princípio da eternidade. E é interessante que a encarnação do Verbo, né, a revelação dele, já foi desde o passado. Já era preparado desde o passado. Nós lemos Apocalipse capítulo 13, verso 8. Né? A última parte do versículo fala isso, que Jesus Cristo era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, de toda a criação acontecer, já tinha estabelecido que ele viria e encarnaria. E quando o Verbo se manifesta, o que ele faz?
Ele que criou todas as coisas juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, agora ele vai se encapsular no tempo que encapsulou o homem. Ele vai entrar no espaço e no tempo que o homem está. E num período ali de 30 e poucos anos, 33 anos, né, do seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão, aproximadamente 33 anos, ele vai viver de uma forma, né, um Deus encarnado. É o Emanuel, é o Deus conosco. Ele vai se manifestar. E João, no seu evangelho, se preocupou em revelar esse Emanuel. Se mostrar que ele é o Emanuel, mas ele esteve conosco. Ele vai escrever ainda na sua carta que nós tocamos na palavra da vida. Nós tocamos. E é interessante que parece uma coisa muito meio subjetiva, né? Palavra não se toca. A gente fala. E ela é verbalizada. Ela é o som. De forma audível, as pessoas ouvem. Mas aqui não, a palavra, ela encarna, se torna uma pessoa. O verbo se encarna. Esse primeiro versículo mostra que o verbo é Deus no princípio. Então, um certo comentarista falou uma coisa interessante. Se nós pegarmos o versículo de Moisés, Gênesis 1:1, e de João, se colocasse uma ordem cronológica, João 1:1 deveria estar na frente de Gênesis, porque está na eternidade antes que as coisas acontecessem. Antes que houvesse criação, irmão Vanderlei. Jesus já estava na eternidade com Deus. A natureza fundamental do verbo, eterno, como Deus é. Deus é eterno, ele também é. Todas as características do Pai e do Espírito Santo, ele tem, a irmã Vanderlei já nos antecedeu. Tanto é que Apocalipse, João vai chamar ele o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O princípio de todas as coisas, o fim de todas as coisas. Não tem nada que ele não tenha vivido, não tenha visto e não tenha criado. E é interessante como ele já foi falado, que ele é o centro da Bíblia Sagrada. É o personagem principal. Ele é o personagem principal e o tema principal da Bíblia Sagrada é a salvação. E para que Jesus veio? Para salvar o homem. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, olha só, assim conforme o seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus. Quer dizer, Logos, na palavra grega, significa palavra de Deus. Enquanto para os gregos, Logos era algo importantíssimo, que destacava a palavra, o destaque, nós agora evangélicos, nós crentes que cremos na palavra do Senhor, sabemos que esta palavra que o grego tinha como algo preponderante para reinar, para governar, nós temos como uma pessoa. É o verbo de Deus. É a própria palavra de Deus que se encarnou e que habita entre os homens. E aí por isso que ele vai ser a representatividade principal de Deus na terra, né? É o principal. Por isso que quando Filipe pergunta a ele, mostra-nos o Pai e que nos basta, lá em João 14, ele vai dizer, Filipe, estou há tanto tempo convosco, como diz tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão máxima do Todo-Poderoso. Ele chega agora como ser humano, né? Equiparado a nós, né? Menor que os anjos, vivendo na nossa situação, preso no espaço e no tempo, por um período de tempo, mas ali se despindo da sua glória, mas 100% homem, 100% Deus, como falamos em lições anteriores. E agora vamos para o 3. No princípio era o verbo. Como referimos no grego, no Novo Testamento, a palavra traduz o verbo logo, significa palavra. Então a palavra já existia na eternidade. Então se refuta todo o ensinamento que fala que um dia o verbo não existiu, como foi falado em Heresias, né, que nós estudamos. Ele sempre existiu, sempre houve. E o Pai tinha um propósito de salvação que ele arquitetou, mas o Filho tinha uma função importante nessa salvação. Ele tinha que ser o executor da salvação. Ele tinha que se apresentar para se tornar homem. E uma vez agora 100% homem, não deixando a sua deidade, deveria se manifestar para fazer a grande obra do Senhor. E a grande obra era redimir o homem. Você vai lá em Isaías 59, no verso 2, vai dizer que as vossas transgressões é que faz divisão entre vós e vosso Deus. Então, o homem estava perdido. O homem não tinha salvação. A Bíblia também fala que Deus olhou do alto céu, não viu um justo sequer, que ninguém fazia o bem. Todos pecaram e destituídos estão na glória do Senhor. Então, não tinha saída. Então, quem era que poderia fazer isso? Alguém que viesse
totalmente puro, totalmente santo e sem pecado. Um homem, a semelhança de Adão, né? Como Adão nasceu sem pecado, totalmente puro, totalmente santo, antes do seu pecado. Mas Jesus, como o primeiro Adão, erra, falha e peca. E consequência disso, todo o pecado de Adão, o pecado de Adão veio sobre toda a humanidade. Foi necessário então se preparar um segundo Adão. E Jesus veio. E ele provou que ele poderia viver com 100% da sua humanidade sem pecar. A natureza dele era essa. E assim o conceito mais apropriado por logo se encontra em Jesus, que apresenta a expressão da divindade, a revelação de Deus. A revelação de Deus no passado, como a irmã Léa nos antecedeu, vinha com as colunas de fogo, era representado pela Arca da Aliança como a presença de Deus. O sumo sacerdote só uma vez por ano poderia adentrar o Santo dos Santos para chegar diante do Todo-Poderoso, e se manifestar ali. E se fosse de qualquer maneira, morria. Agora, quando Jesus brada na cruz, nós vamos falar isso mais na frente, mas vamos falar agora só, nós estamos introduzindo a lição. O véu se rasga. Sabe por quê, querido? Porque agora abre-se um novo e vivo caminho. O Emmanuel veio para fazer isso. Abre-se um novo e vivo caminho, para que verdadeiramente nós agora tivéssemos acesso direto ao nosso Deus. Isso é muito importante, aqui vamos falar durante toda essa lição. E o resumo do tópico 2 é que o Evangelho de João retrata Jesus como verbo divino que se fez presente na história, porque até então não criam, não aceitavam de maneira alguma. Jesus foi refutado pelos nazarenos tentando matá-lo, Foi refutado por Israel. Nós vemos aí na própria lição. Ele veio para que eram os seus, verso 11, mas os seus não receberam. Foram refutados, não aceitou a mensagem. A minha esposa acabou de ler um texto de eles novamente não aceitando que ele é o Messias, mas ele é o verbo que se encarnou e habitou entre nós. A encarnação do verbo é o título. É a manifestação do verbo. A luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai, através do poder da sua palavra, que está em João capítulo 2 e 3. A seguir, ele faz uma distinção entre a luz e as trevas, que está em João 4 e 5. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista, que eu já falei, para testemunhar e proclamar a luz. João 6, capítulo 8. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens identificaram e que os homens decidiram rejeitar. No versículo da leitura bíblica está dizendo, no versículo 2, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada o que se fez. E ele é a verdadeira luz. Eu esqueci o versículo que aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Há um versículo que a gente disse que nós somos a luz do Mateus mundo. Capítulo 5. Isso. Vós sois a luz Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Não é isso? Uhum. Aí, irmão Gerry, eu tenho luz em mim mesmo? Luz própria? Não. A luz, para que eu possa ser a luz, irmão, é a luz de Cristo, não é isso? Que reflete em mim. E essa luz de Cristo refletida em mim, agora ela vai refletir nas trevas, não é isso? E essa luz de Cristo que é refletida em mim, agora, aonde chegarmos, nós, as trevas, verá em nós a luz. Uma boa comparação científica, irmão André, é o Sol, que possui luz própria, Sim. E a Lua, que é um satélite. E essa Lua, que é o satélite, ela não possui luz própria. E você vê a luz bonita, a Lua bonita, quando está no estado cheia, ou crescente. Uhum. Mas perceba que essa luz que você vê, esse brilho da Lua, não é dela. É o Sol, que reflete na Lua.
A luz do sol que reflete na lua. Quer dizer, Assim é a mesma coisa, é como se Jesus fosse o nosso sol. Né? Ele é representado em Malaquias como o sol da justiça. Então ele é o nosso verdadeiro sol. Então nós somos satélites de Jesus. Né? Isso é o que eu entendo. Nós somos satélites. E a luz que há em mim não é minha, é do próprio Cristo. Isso mesmo, porque eu não tenho luz própria em mim. Né? A luz que nós emanamos agora, aonde há um servo de Deus, aonde há uma pessoa lavada, né? Porque quando o sangue de Jesus ele me lava, ele me tira da escuridão. Qual é a escuridão, irmão Gé? Que é o pecado. Agora, as trevas, agora essa treva que havia em mim, antes de eu reconhecer Jesus como meu único Salvador, aquele sangue que ele me purifica de toda o pecado, ou seja, as trevas. Agora o mundo, as trevas não pode mais comigo, porque agora eu me tornei luz. E essa luz é através de Cristo Jesus, a qual reflete em mim. Amém? No verso 10, no verso 9 e 10, vai falar assim, ali estava a luz verdadeira, né? No Isso mesmo. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Não conheceu. Então quer dizer, essa luz... mas para que eu tenha essa luz, eu tenho que acreditar, né, em Cristo Jesus, porque só Ele é a luz, né? É a verdadeira luz. Só Ele é a verdadeira luz. A Bíblia diz, né, que Ele é o sol da justiça, não é isso? Malaquias. Malaquias, capítulo acho que é 4, versículo 2 ou 17, por aí. Confira nas suas casas. O segundo subtópico, eu estava no segundo ou no terceiro? Você estava no primeiro. Na manifestação do verbo e a luz. O segundo subtópico, o privilégio de nós tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação, através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornar filho de Deus, pela fé no nome de Jesus. João 1, 12 e 13. Tanto aos judeus como aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, em João 12, 1 a 12, que está aqui no texto, né? Diz assim, mas todos quando receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Vamos ler o 11 para ficar melhor. Veio para que era o seu e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que receberam, deu o poder de ser filho de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, irmão Gerry, para mim, quando Jesus fala com Nicodemos sai, né, caladinho ali, né, escondidinho, e Jesus fala com ele que para reinar o reino do céu precisaria nascer de novo. E ele diz, mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe, né? E o Senhor diz que não, eu não tenho como nascer, eu voltar para o ventre da minha mãe e tornar criança de novo, não. Quando Jesus fala nascer de novo, nós temos que nascer da água e do Espírito. Então, quando nascemos de novo, quando nós aceitamos a Jesus, né? Quando nós batizamos, né, irmão Gé? Nós dizemos ali que nós sepultamos o nosso pecado, né? Aquilo ali é um símbolo, né? Como é que eu vou dizer? Simbolismo. É um simbolismo. Porque quando verdadeiramente nós sepultamos o nosso pecado, irmãos, é quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o único Salvador da nossa vida. Aí nós entendemos, né? E Israel, irmãos, ele tinha um papel. Israel, ele tinha um papel de quê? De proclamar, né? Esse Jesus, esse Deus. Mas eles falharam, eles rejeitaram, né? Eles foram egoístas, né? Mas após a morte do Calvário, todos aqueles... Israel também, irmão Gé. Israel também. Hoje, antes a salvação era através, né, de Israel. Mas hoje, irmãos, a salvação é através da igreja, né? E Israel, hoje não importa judeu, não importa gentil, todos somos o que, irmão Gé? Igreja. Então todos os israelitas que se convertem, eles se tornam o quê? Igreja. Eles se tornam judeu messiânico. Nós estudamos muito na audição passada. Eles se tornam judeu messiânico, ou seja, judeus
que crê em Messias. Porque aqueles judeus que não creem em Messias, eles estão condenados, né? Eles vão morrer e vão para o inferno, porque só Cristo é a salvação. Amém. Terceiro subtópico, né? Para mim. Vou ler o terceiro subtópico e vou ler a conclusão. Tá, irmãos? Isso. A manifestação e habitação do verbo. A frase, o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda de qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão e habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença no mundo, divina no mundo. Então, era no passado, quando Deus traz seu povo de Israel, pede que se construa um tabernáculo. E o tabernáculo é o local da presença, é o local do encontro. Mas era Deus por nós. Agora só que houve uma promessa, né, usando a boca dos profetas, que viria o Emanuel. Então agora não era Deus por nós, era Deus conosco. E agora nós vemos aqui a manifestação, a habitação do verbo, a tradução bem mais etimológica, vai falar, ele tabernaculou entre nós. Por exemplo, se nós colocarmos aqui, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Ele veio habitar no meio de nós. Ele veio fazer essa morada aqui, ele veio estar no meio, ele veio ficar na mesma situação, par a par com o homem, para sentir na sua carne, né? Agora como um Deus encarnado, o que o homem sente. E a Bíblia vai me dizer que em tudo ele foi tentado, foi ultrajado, foi humilhado, em tudo, mas ele não pecou. E quando ele era ultrajado, ele não respondia com ultraje, mas entregava aquele que pode resolver todas as coisas. Assim que nós aprendemos com Jesus. Então, na sua habitação no meio do povo, nele vir estar no meio do povo, foi para mostrar o seu grande e infinito amor, que resume João 3,16, que é o tema principal da Bíblia e é o texto principal também do livro de João. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é texto que nós vamos falar futuramente, né? Tanto de Nicodemos como outros capítulos da Bíblia, do livro de João. Mas no momento nós estamos aqui mostrando uma introdução de que vai ser o estudo do livro de João, porque nós vamos falar do verbo o tempo todo, vamos falar da sua encarnação, e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. E a conclusão disse que nessa lição tivemos mudado de iniciar, é o início, é o pontapé inicial do estudo desse evangelho, que é muito rico, irmão. É uma benção estudar o evangelho de João, porque o João, enquanto alguns se preocupou com muitos detalhes, né, como eu acho interessante também o livro de Lucas, porque é muito detalhista, ele preocupou muito mais ouvir os sermões, ouvir as mensagens e trazer para nós mensagens lindas, maravilhosas, que Jesus vai deixar, milagres exclusivos, poucos milagres, mas exclusivos. E assim, nós encerramos aqui em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Era um momento talvez difícil, final de um século, né? Jesus já tinha sido assunto aos céus há muito tempo, já tinha mais de 40 anos que Jesus tinha sido assunto ao céu, né? Os apóstolos, a maioria deles já tinha sido ceifado pelo viés do martírio. Então, só João, que por milagre do Senhor se livrou lá de uma tina de azeite quente, né? Não morreu, e Jesus tinha prometido, e ele não morreu, morreu de morte natural, em plena velhice, aproximadamente, eu acho que creio, quase chegaram aos 100 anos. Então ele chegou em plena velhice. Mas João, ele teve, né, essa bênção, né, de ser um instrumento de Deus para trazer esse evangelho tão riquíssimo, que você vai ver, não perca durante todo esse trimestre, se matricule, se você não matriculou na escola dominical, se matricule, né, e participe de todas essas 3 lições. Esteja conosco também aqui, tá, para fazer essa boa obra. Mãe Wanderleia, suas considerações finais.
Eu gostaria de, antes da minha explicação, rapidinho, para deixar uma explicação, eu gostaria de falar só sobre a expressão, os teólogos usam a expressão, a encarnação, que traz assim: o termo usado pelo teólogo para indicar que Jesus, Filho de Deus, assumiu a forma de carne. A encarnação nada mais é que a forma humana, né? A forma humana. Encarnar significa fazer-se carne, fazer-se homem, tornar-se humano, revestir-se de carne. A encarnação do verbo consiste no alto esvaziamento de Cristo. No grego, egnosis. Esvaziar, humilhar-se, anular, despir-se de dignidade justa, descendente de uma condição inferior. Encarnação afirma especificamente a humanidade de Jesus. A palavra encarnação significa ato de ser feito carne. Então a encarnação do verbo é um ato de você fazer carne. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que nos ouvem. Gostaria de mandar um abraço, né, para a irmã Verinha, né, e pedir a vocês continuem, né, se matriculem, como mais já bem disse, né. Nós estamos agora no segundo, né, trimestre. E esse, claro que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, mas João, ele é de uma profundidade, irmãos, maravilhosa. O livro de João que nós usamos, o Evangelho de João nós usamos para evangelizar. Você pode ver quase todos os evangelhos, quando nós fazemos culto de evangelismo, nós usamos sempre o Evangelho de João, né? Porque ele é de uma profundidade tamanha, né? Ele traz uma leveza e também uma profundidade espiritual para nossas vidas. Eu agradeço. E fique à vontade, irmãos, para curtir, para compartilhar esse vídeo, tá? E nós esperamos você na próxima lição, né? Na segunda lição, né? Mas que vai falar sobre o tema o novo nascimento, né? E deixar uma última informação. O pastor Silas Queiroz, no primeiro trimestre de 2022, veio com esse tema também, maravilhoso, de João. Eu lembro que eu estava ainda lecionando em classe de jovem, foi uma benção, e hoje agora nós temos o pastor Elianal Cabral, que vem trazendo também essa mesma mensagem. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Pense Gospel, anunciando Jesus.